Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero fazer uma caminhada com os irmãos nesta noite e nós vamos fazer alguns atos proféticos, baseado no chamado que Deus teve para Abraão. Eu quero fazer um transportar e dizer que Deus tem nos chamado. Hoje Ele está aqui. Hoje Ele está aqui. Hoje de manhã nós falamos sobre a restauração, trazendo da morte para a vida. Usamos o texto da ressurreição de Lázaro, e pudemos perceber que a igreja compreendeu que nós devemos estar alinhados com a voz de Deus para não fazermos parte daquilo que nos leva à morte, não à morte natural, porque certamente, a não ser que Jesus venha antes e pegue algumas pessoas vivas, mesmo assim, Ele passará por uma transformação, mas eu me digo morte de sonhos, morte de aplicação na palavra de Deus, morte de servir ao Senhor em várias coisas. Eu só estou dando um spoiler, mas você pode pegar a mensagem que está gravada. Aliás, lembrando aos irmãos e aproveitando para todos que estão nos assistindo, não está ao vivo, mas eles vão estar assistindo daqui a pouco, visitem nosso site já está no ar desde a semana passada, igrejashalom.com.br. Ali tem pedidos de oração. Aliás, recebi hoje um pedido de oração de uma família de Santa Catarina. Certamente amanhã nós já estaremos encaminhando, orando e respondendo, e isso é muito importante. Alguém lá de Santa Catarina, nós não temos igreja em Santa Catarina, mas isso vai fazer com que onde quer que a pessoa esteja, na China, no Japão, na Indonésia, onde ele entrar, a internet é boa para algumas coisas, né? Ele vai poder pedir e vai ser atendido. Eu creio que se Jesus vivesse aqui hoje, ele ia usar esse sistema também, né? Eu vou orar, vamos lá na casa do meu servo, vamos andando, liga aí o WhatsApp, bota ele lá na linha, aqui, ser curado, ser liberto. Eu creio, irmãos, que nós podemos fazer grandes coisas com a tecnologia que nós temos. Vamos usar, ajuda a igreja a divulgar isso. Eu quero sempre lembrar os irmãos que nós não estamos fazendo uma divulgação para a igreja ficar famosa e lotar de gente. Não, se vierem pessoas, amém. Mas é uma forma de fazer missões com lugares que nós talvez não conseguimos chegar. Amém? Gênesis capítulo 12, vamos ler alguns versículos, começando do primeiro versículo. Então o Senhor veio a Abraão, aqui ainda Abrão, ele ainda não chamava Abraão, né? E lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Não te indiquei ainda, te indicarei. Mas já sai agora, você vai saber na caminhada onde é. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, atua em nosso meio, em nossa mente, em nosso coração. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Restaura, Pai, aquilo que precisa ser restaurado. Mas, sobretudo, Senhor, aviva-nos.
faça com que ouçamos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando mais velho, a gente vai se aproximando. Aliás, na verdade, a gente vai ficando mais novo, né? Porque se você chegar à conclusão de que daqui a pouco, daqui 5, 3 ou 2 anos ou 10, você vai estar com 70, 80, 90 anos e o Senhor chega, você ganha um corpo novo. Então, você está se aproximando, né? Você está ficando mais novo, de ficar mais novo. Mas, cada dia que passa, a gente vê algumas coisas e percebe que nunca é tarde para nós atendermos ou para nós darmos uma guinada na nossa vida, para nós fazermos a vontade de Deus. Essa história, a história de Abrão, que depois, daqui a pouco, o Senhor o chama de Abraão, é uma história que ela é riquíssima em conteúdo das coisas do propósito de Deus. Hoje de manhã eu falei de novo, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele não apenas ressuscitou Lázaro, porque as pessoas pediram, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria pediram, porque alguns irmãos, amigos, tadinho, vamos lá, porque não seria necessário Lázaro ressuscitar para que ele tivesse uma vida eterna. Todos aqueles que morrem em Jesus, ou morrem que Cristo ressuscitam com ele, essas pessoas recebem, depois do sono, porque Jesus não chama isso de morte, a morte para Jesus é a morte depois que ele mandar para o inferno. Pronto, agora chegou, morte eterna, vida eterna, morte eterna. Mas essas pessoas ressuscitarão. Então, Jesus encaminhou algumas mensagens. Repito, veja hoje, essa mensagem de hoje de manhã, repasse para algumas pessoas, é uma forma de evangelizar. Aqui também, lá no Antigo Testamento, tudo que Deus fez, desde que tirou o povo da terra do Egito, ele tirou com um propósito. E ali ele vem ensinando no deserto, ele vem fazendo as coisas todas que precisavam ser feitas. Mas antes disso, Deus começa uma história, porque antes da fundação do mundo, ele já tem essa história, ele já tem esse propósito. A Bíblia diz que ele já tinha o cordeiro, ele já tinha um cordeiro. Que cordeiro? Se ele sabia que ele ia sacrificar um cordeiro e nem tinha começado nada, já existia o cordeiro. Mas eu quero que a Igreja Shalom, os nossos irmãos principalmente, os irmãos que estão ao alcance dessa pregação, comecem a perceber sempre nas entrelinhas por que Deus fala com Abraão. Abraão sai daí, sai da casa dos seus pais. E nós recolhemos aqui e nós vamos fazer alguns atos proféticos. Ao invés de eu chamar no final do culto para orar pelas pessoas, nós vamos fazendo isso durante a mensagem. Quantos querem fazer isso? Quantos topam fazer isso? Amém? Amém. E aí, quando Deus chama Abrão, eu falar Abraão, irmãos, é porque ele vai ser Abraão daqui a pouco, a gente está acostumado a falar Abraão, ele foi mais tempo Abraão do que Abrão, pronto. Então, para falar Abraão, não tente me corrigir, pastor, mas nessa época ele não era Abraão, ele era Abrão, mas é a mesma pessoa, então é esse aí, Abrão, pronto, são os dois. Quando Deus chama, quando Deus escolhe, Deus percebe que ele podia fazer grandes coisas através de uma vida. Você sabia que Deus tem algo para fazer na vida de cada um de nós? Ele não olha assim, aqui no caso ele escolheu Abraão, mas ele não olha assim, diz aquele ali é feio, aquela lá está mal vestida, aquela lá, mais ou menos. Não, a beleza do Evangelho, a beleza da morte de Jesus por nós na cruz, a beleza desse sacrifício que foi Jesus, nos livrando de tudo, de todo peso, de todo jugo, de toda a acusação de Satanás, é que nós somos obras-primas para Deus. E Ele hoje está aqui dizendo, eu tenho um propósito para a vida de cada um de vocês. Irmãos, isso não é uma retórica. Eu não gostaria que a nossa igreja se limitasse a chegar aqui aos domingos, vamos ouvir uma boa mensagem, seja de quem for,
Vamos agora para um grande louvor. Pronto, acabou. Agora vamos para casa. Domingo estaremos de volta. Alguns vêm durante a semana. Mas eu queria que você começasse a perguntar: o que eu estou fazendo no reino de Deus? O que Deus quer comigo? E nós vamos falar aqui as coisas que Deus fez. Ele fez muito mais. Eu vou falar 3 ou 4. Mas na vida de Abraão, e Ele quer fazer na nossa vida. E da mesma forma que eu usei e fiz uma analogia, eu vou fazer para nós, trazendo essa mensagem, esse convite a cada um de nós. Ele diz: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige a terra que te indicarei. Novamente, você vê, nós estávamos lá no Novo Testamento, e o Senhor diz: Lázaro, sai da morte. Lázaro, sai dessa situação que você está. E agora Deus está dizendo assim: Abraão, eu preciso fazer de você uma grande nação, mas para que isso aconteça, sai. Primeira coisa que nós sabemos, e se você ler um pouquinho, você vai ver isso, é que a terra onde ele estava era uma terra de gente, de pagãos, era uma terra idólatra. O próprio pai, os pais de Abraão eram idólatras, eles tinham muitos deuses. Aliás, quando passou naquela série aí, né, Gênesis, e passa, os irmãos viram, tem um pouco ali de poesia e tal, mas o que Deus viu, e ele disse: Abraão, eu tenho algo para fazer na sua vida, mas é muito grande. Não que Deus não possa fazer e não saiba fazer algo na sua vida, no lugar que você está. Mas algumas coisas que Deus quer fazer, é necessário que nós saiamos. Não é, vou usar uma palavra que a minha filha gosta muito, não é adequado eu te usar aqui. Não é adequado eu fazer isso na sua vida. Não é adequado que você viva uma vida de santidade comigo, vivendo da forma que você está vivendo. Eu não quero misturar. Isso vai repetir lá em Êxodo, quando o povo estava lá escravizado. Já tinha se passado 400 anos, cerca disso. E Deus manda Moisés retirar o povo. Então isso vem depois, não é isso? E ele então chama o povo para sair. E quando Moisés fala, e depois de Faraó segurar e embarrear, tudo com o propósito de Deus, para que Deus fosse mostrando quem ele era em cada praga daquela, Deus ia mostrando: eu estou mostrando que os seus deuses, e cada uma delas representava um Deus, não tem nenhum sentido, não valem, eu sou superior a eles. Mas aí, quando Faraó resolve negociar com Moisés, e dizendo: eu já entendi o que você quer. Você quer adorar o seu Deus, que aqui nós não deixávamos, mas eu vou deixar você adorar o seu Deus. Pode adorar aqui, não precisa sair daqui. Sirva ao seu Deus, mas sirva aqui no Egito. E Moisés respondeu: não está escrito isso, mas o contexto diz isso, não é adequado, não fica legal nós servirmos ao Deus e sacrificarmos ao nosso Deus com coisas que são abominações para vocês. Não é adequado eu servir ao meu Deus de uma forma que eu agrade a Ele, no meio de um povo que não entende as coisas de Deus. Então eu quero te dizer que Deus pode fazer com você em qualquer lugar, mas Ele não gosta. Ele te leva a algum lugar para evangelizar, para transformar, mas Ele não quer que você viva num lugar de uma forma que todos estão vivendo, quando Ele tem propósitos maiores para você. Obviamente que eu não estou dizendo aqui: pastor, então nós que somos santos, somos crentes, temos que sair daqui de Niterói, temos que sair dessa terra. Aliás, nós já temos que ir para o céu. Nós temos que sair daqui. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre chamado. Título dessa mensagem: chamado com promessas. Você recebe alguns chamados, já tem recebido, já recebeu? Chamado sem nenhuma promessa, sem nenhum compromisso. Mas os chamados de Deus, os chamados de Jesus, os chamados do Evangelho, são sempre com promessas. Promessas para a sua vida, não de você ser rico, mas você pode ser
não de você ser o superior, mas você pode estar em grau de superioridade em algumas situações, mas é um chamado para que o nome do Senhor seja engrandecido em todo o tempo. E a primeira coisa que ele diz, ele chama Abraão para viver uma vida de santidade. E a primeira coisa que Deus quer que nós, já estamos careca aqui, pelo menos eu estou, de falar, né? Vamos viver em santidade, Deus quer. Irmãos, mas por que nós ainda não partimos? Pastora, eu comecei, eu já estou um caminho bem adiantado. Irmãos, a santidade, ela é diária. Você não se torna santo depois de 2 anos, de 3 anos. Até Jesus voltar, nós teremos que estar buscando esse processo de santidade. Aprenda isso. Porque na primeira vez que você der uma parada, o diabo, nosso adversário, que anda dando voltas, como faz um leão, ele faz assim também. Assim como o leão faz, fica dando voltas, procurando uma oportunidade. Quando ele perceber que você baixou a guarda da santidade, ele te atropela. Então, esse chamado para viver uma vida de santidade, ele está dizendo, eu quero que você abra mão de todas as coisas que estão te atrapalhando, tudo que está te subjugando. O jugo que você vive hoje, eu quero trocar pelo meu jugo, ou seja, pela minha direção. Nós aprendemos que o jugo é uma direção, e eu quero que você faça isso. E isso é uma coisa que eu vou fazer com você, mas precisa da sua participação. E qual é a participação de Abraão aí? É sair, é obedecer, é dizer, eu quero. Irmãos, agora, parem um pouquinho. Quando ele diz isso para Abraão, Abraão não era um paupérrimo. Abraão não estava desempregado. Abraão não tinha dizendo assim, eu posso dar um passo que qualquer coisa é lucro, porque eu estou vivendo aqui numa miséria desgraçada. Não, mas ele tinha os seus bens, ele tinha as suas coisas. Ele não era uma pessoa qualquer. Embora ele tenha levado, eu não sei o que ele levou literalmente, mas ele certamente levou muita coisa que ele precisava, mas ele abandonou muitas coisas. Então, a primeira coisa que Deus diz para nós, para sairmos, é para deixar para trás algumas coisas que nos atrapalham. A Bíblia é repleta de exemplos. Aquele que se alista não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Aquele que se alista para um exército, não pode se embaraçar. O que significa isso? Eu posso estar andando no meio de pessoas, mas eu não posso ser impregnado com as ideias e com as influências dessas pessoas. O Salmo número 1, eu gosto demais do Salmo número 1. Ele me chama a atenção para uma coisa que às vezes passa despercebido. Abençoado com felicidade, em outras versões diz, bem-aventurado, é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores, não se detém no caminho dos pecadores, é outra versão. Aqui ele me chama a atenção que o ímpio me dá conselhos, mas eu não sigo os conselhos dos ímpios. E eu ando num caminho, mas eu não me detenho naquele caminho. É inevitável, irmãos, que nós ouçamos coisas que nos desagradam, coisas que nos, de uma certa forma, nos induzem a até abandonar um pouco dos valores e princípios bíblicos que nós temos aprendido, coisas que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Mas nós precisamos abandonar isso. Então, a primeira coisa é que nós precisamos ter coragem de sair, não literalmente. Você não precisa mudar de Niterói, até porque para onde você for, você vai... Não, mas pastor, eu quero ir para o céu. Vem aqui agora na frente, eu vou orar para você morrer agora. Eu não conheço outro jeito, né? Não é isso que nós estamos precisando. É você determinar no seu coração,
Estou no mundo, mas não sou do mundo. Estou aqui, mas não faço parte disso aqui. As coisas aqui não me influenciam. Ao contrário, eu influencio o mundo. E se preciso for, eu vou deixar para trás meus parentes, minha parentela, meus bens, eu vou deixar tudo. E Jesus disse, quem não deixar tudo para me seguir não é digno de mim. Amém ou não? Eu quero orar agora. Você pensa que eu acabei a pregação? Nem comecei. Quero orar agora, para que Jesus receba o nosso sim. Sim, Senhor, eu quero deixar tudo para trás e viver uma vida de santidade. Pastor, como é que é isso? Irmãos, você vai ver isso na caminhada com Jesus. Mas você precisa dizer, porque na hora que você disser, sim, eu quero, eu topo. Senhor, custe o que custar, mas eu quero. Então eu quero orar nesse momento. Eu quero pedir que todos nós fiquemos em pé. E nesse momento nós vamos clamar e dizer, Senhor, você vai dizer com a sua boca, pastor, e se eu não quiser dizer, a boca é sua, você não diz. Mas eu estou te dando uma oportunidade de experimentar grandes coisas. Eu quero viver uma vida de santidade. Essa é a primeira coisa que o Senhor quer. E Ele vai te dar as outras coisas que vão acontecer depois de você tomar essa decisão. Sinceramente, eu não quero saber se você é muito santo, meio santo, quase pouco santo. Eu quero saber, santo no sentido separado. Eu quero saber, você quer? Quantos querem viver essa vida de santidade? Amém? Então, eu vou pedir ao Augusto que vem aqui, que enquanto isso eu vou poupando a minha voz, eu vou chamar outras pessoas para orarem pelos tópicos. E o Augusto vai orar agora, para que nós não tenhamos pena da nossa vida que nós vivíamos. O apóstolo Paulo disse, se você mentia, não minta mais. Comece a listar aí. Diga para o Senhor, Senhor, eu vou te entregar tudo. Fique tranquilo, uma coisa, irmão. O Senhor você não vai acordar segunda-feira sem nada. Tirou tudo, você não aguenta. Você vai morrer. Você não aguenta. Ele vai tirando, ele vai podando, até você se sentir leve. Em nome de Jesus. Beto, por gentileza, o microfone do Augusto aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor, te entregamos esse momento mais uma vez, sabendo que nós não somos suficientes diante da Tua glória, Deus. Senhor, eu vejo Amém. Jovens, eu vejo adultos, jovens, adultos, eu vejo pessoas mais experientes. Pai, cada um aqui tem uma questão contigo, Deus. É verdade, Pai. Cada um tem um anseio escondido no coração, tem uma dificuldade, questões que nunca conseguimos largar, ou que muitas vezes nos debruçamos sobre elas, dizendo, essa é uma dificuldade que nós temos. Mas, Senhor, a Tua palavra diz, da carne nada se aproveita. Senhor, não há nada em nós que possa ser aproveitado com essa carne. Paulo dizia, maldito esse corpo, quem me livrará dele? É verdade. Então, Senhor, nós sabemos, esse corpo clama, Senhor, pelo pecado. A cada dia, Senhor, nós vemos os nossos anseios se voltarem para o mal. Aquilo que queremos não conseguimos fazer, mas aquilo que não queremos é aquilo que acabamos fazendo, Pai. Mas, Senhor, existe promessa na Tua palavra, Deus. Existe a promessa de que o Senhor viria por nós. Existe a promessa da Tua realização em nós. E essa promessa se cumpre na cruz de Cristo, Senhor. Amém, Pai. Então, nós depositamos no Teu altar, na Tua cruz, todas essas questões, Pai. O Senhor faz por nós. O Senhor livra-nos, Senhor, dos nossos pecados. O Senhor nos mostra, não num dia, mas dia após dia, Senhor, em perseverança, que o Senhor é o nosso Pai. Amém. Que o Senhor é aquele que cuida de nós. E, Senhor, que nós somos livres do pecado a partir do Teu sangue, Deus. Então, nós proclamamos essa liberdade aqui no nosso meio, nessa noite, Pai.
uma liberdade que nos leva à santidade, à separação de toda a imundície que existe nesse mundo, de todo o pecado que nós vemos, que pessoas, elas fazem, continuam fazendo, não conseguem se libertar, porque elas não têm a Ti, mas nós temos, Senhor. Então, nós invocamos a Tua promessa sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor, uma promessa de que o Senhor faria por nós, e nos entregamos, porque não é por obras, não é pelo nosso esforço, mas é pela fé, Pai. Amém, Pai. E nós cremos em Ti, nós cremos no Teu sacrifício, nós cremos na Tua obra, e, Senhor, não há nada que possa nos separar do Teu amor, assim diz a palavra, em nome de Jesus te oramos. Amém, amém. Podem sentar, queridos. O segundo chamado, ele chama Abraão e ele está te chamando para viver uma vida de fé. O que ele está querendo? Ele está querendo que você consiga, aprenda a andar, a viver, a ver o sobrenatural. Então, quando ele diz, dirige-te à terra que eu te indicarei, a Bíblia não mostra em momento nenhum Deus sentando com Abraão, ou Abraão falando para ele, Senhor, o Senhor conhece o meu status, o Senhor sabe como é que eu estou, eu tenho muita coisa aqui, eu preciso saber hoje, se fosse hoje, vamos para a praia, um lugar de montanha, vamos para um lugar, como é que é? Porque eu preciso me adequar, eu preciso me preparar. Outra coisa, é para o Nordeste? Aonde é? São 1.000 quilômetros, eu vou andar 1.000 quilômetros? Ou é aqui para São Paulo, onde eu vou andar 400 e poucos quilômetros? Não houve essa conversa. E não houve porque Deus queria exercitar, e é isso que Ele quer fazer conosco o tempo todo, que nós vivêssemos uma vida de fé. E o que é fé? É experimentar o que você não conhece. O que é fé? Fé é obediência à voz dEle. E se Ele diz, põe o pé, põe o pé. Se Ele diz, ande, você tem que andar. Se Ele diz, ore, impõe as mãos, você tem que orar e impor as mãos. E a fé, ela é atrapalhada pelas nossas indagações ou pelos nossos medos. Então, o segundo chamado que Deus teve para Abraão, e Ele tem para nós, é que nós passemos a ser crentes de fé. Deixa eu falar uma coisa que talvez passe pela cabeça de alguns. Quem sabe alguém queira me fazer uma pergunta. Pastor, o senhor nunca falou uma coisa e não aconteceu? O senhor não ficou envergonhado? O senhor não ficou em maus lençóis? Eu não. Porque todas as vezes que eu falei em nome de Jesus. E por que não aconteceu? Não aconteceu porque Ele é soberano. E isso não cabe a mim, eu dizer, mas Ele diz, solta a palavra. Ele diz em todo o tempo, Jesus, Ele fala para nós, nós estamos na era de Jesus, eu estou usando algo que era o prenúncio do que haveria, né? Mas Ele sempre disse que se a gente tivesse fé, aconteceria. Se nós buscássemos em nome dEle, seria. Mas, às vezes, nós estamos querendo que aconteça do nosso jeito. Então, eu quero desafiar os nossos irmãos para nós vivermos uma vida de fé. Uma vida de fé é ausência de murmuração. De novo, deixa eu explicar. Isso não significa que você vai ter fé e nunca vai murmurar. Significa que você vai ter fé e não vai ser um murmurador. Viram a diferença ou não? Quando você murmurar, não, mas não é possível e tal, inevitavelmente o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você diz, não, peraí, eu tenho que ter fé. Até porque o Senhor é tão bondoso, é tão maravilhoso, que Ele nos permite, para alcançar uma coisa que nós não conhecemos, Ele permite que nós relembremos o que Ele já fez por nós. Ele permite que eu passei por algumas situações. E se eu passei por aquelas situações e Ele foi comigo, por que Ele não estaria de novo? E ainda que não aconteça naquilo que eu estou pedindo, pela fé, eu tenho a certeza de que eu não perecerei. Se eu estou pedindo almoço pela fé, e Ele não me der almoço, Ele vai tirar a minha fome.
Quantos creem nisso? Deu para entender mais ou menos isso? Se eu estou pedindo um carro para viajar, se ele não me der o carro, ele vai fazer com que eu chegue naquele lugar, ou de carroça, ou de charrete, ou de avião, ou eu não vou precisar de estar naquele lugar. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu sinto falta. Por que eu não sinto? Porque se eu não tenho, é porque eu não preciso. Por que você acha que não precisa? Porque o Senhor é o meu pastor. Quantos estão entendendo isso? Eu não sei se você já fez alguma experiência com fé. Eu não sei se você já foi desafiado a exercer a sua fé ou treinar a sua fé. Não sei. Mas é possível que você já tenha feito isso. Mas é também possível que haja pessoas que são extremamente racionais. Não, eu estou vendo que não dá, está na cara que não dá, estou olhando ali, estou vendo que não dá. Então eu quero desafiar a nossa congregação. Irmãos, nós já estamos aqui há 15 anos na região oceânica. Começamos há 15 anos aqui, estamos aqui desde que começamos, não fomos para outro lugar ainda, como igreja. Nós já vivemos muitos atos de fé, muitas situações de fé. Aqui nessa igreja, pela fé, nós vimos pessoas serem curadas. Mas o que me passa a sensação, é de que nós temos vivido pela fé ou com a fé de alguns. O que me passa a sensação é que algumas pessoas exerceram essa fé e as outras não descreem dessa fé, mas não têm tido, por alguma razão, oportunidade de exercer essa fé. Eu quero perguntar a vocês agora, existe entre nós, eu vou mudar a pergunta, eu tenho certeza que existe entre nós, só não sei quem são as pessoas que precisam de enfrentar um desafio. Uns estão com medo, outros estão céticos, não sei, também se não der, né? Quem sou eu? Eu sou um pobre pecador, a Bíblia diz que eu sou pó, eu vim do pó, virar um pó. Né? Não, meu irmão, eu estou perguntando, você está precisando, quem sabe até desanimou de exercer uma fé? Quantos tem nesta noite pessoas que estão precisando dessa parada? Eu não acredito, irmãos, desculpem. Quantos são mentirosos aqui? Irmãos, não é possível que uma pessoa diz, eu preciso de resolver um desafio. Se eu começar a enumerar, se Deus começar a me falar aqui, pergunta isso, pergunta aquilo, vai começar a levantar a mão de todo jeito. Eu estou perguntando, quantos precisam de um ato de fé para resolver algumas coisas na sua vida? Levante a sua mão. Amém. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quantos estão preparados para enfrentar uma situação semana que vem que vão te dizer, não tem solução? Quantos estão preparados? Se você não está preparado, você precisa fazer parte da primeira turma. Levante a sua mão também. Você precisa exercer uma fé para o impossível. Amém? Vamos ficar de pé de novo. Vou chamar o Tiago, que faça essa oração. Queridos, não deixa o clima cair. Entre comigo nessa, embora eu esteja falando mais devagar, é porque eu não posso ser mais eloquente. A minha voz, daqui a pouco vai acabar aqui. Mas vamos tomar posse dessa fé. O Senhor está chamando. Já te chamou e você diz para Ele, eu quero viver em santidade. Agora, Senhor, eu quero ser desafiado em minha fé. Opa, agora mudou o negócio aqui, pastor, o senhor não falou isso. Mas como é que você vai saber que tem fé se você não for desafiado? Hein? Quantos topam ser desafiados? Será que Deus vai atender, meu irmão? E será que Ele tem capacidade para isso? Hein? Tem? Então vamos receber isso, Tiago, por favor. Amém, Deus, nesse mesmo espírito, Senhor, nós, na Tua presença santa aqui,
clamamos, Deus, colocamos diante de Ti os nossos corações. O Senhor nos conhece melhor que nós mesmos, Deus. O Senhor sabe que muitas vezes falta fé aos nossos corações. Então aqui como igreja, Senhor, em primeiro lugar, nós oramos por fé, Senhor, para servir ao Senhor. Fé para, Senhor, para dar mais um passo. Fé para largar coisas do nosso dia a dia, na nossa casa, Senhor, no trabalho, para dar mais disponibilidade para o Senhor, para servir ao próximo. O Senhor nos dá fé para isso, Senhor, para caminhar nessa direção. Amém, Pai. Nós oramos também, Senhor, por fé, Senhor, para o impossível, fé para os desafios aqui, Senhor. Se há irmãos aqui, e há irmãos aqui, Jesus, que não te pedem nada há muito tempo, Senhor, que estão como se não quisessem dar algum tipo de trabalho para o Senhor, como se o Senhor tivesse trabalho com isso, Senhor. Esses irmãos, Deus, que estão ali sem ousadia, sem intrepidez diante do trono da graça, visita agora, Espírito Santo, nesse momento e renova a fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, como os discípulos pediram, Senhor, a Ti. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a fé nos nossos corações, Deus. Que a gente crê um dia e não crê mais no impossível. Que isso volte, Senhor, com ímpeto diante do nosso coração, Pai. Que a gente tenha ousadia, Senhor, não por causa de nós, mas por causa da fé que o Seu Espírito coloca no nosso interior. Ousadia para chegar diante do trono da graça e pedir ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Senhor. Então aumenta a nossa fé nesse tempo, Deus. Aumenta a nossa fé, Jesus, para passar por esses dias maus, para passar pelas pressões dessa vida. Nós não conseguimos sozinhos, nós não conseguimos com o nosso intelecto, com o que temos, com o que construímos, com as nossas emoções. Nós só conseguimos pela fé em Jesus. Amém. Porque o Senhor venceu o mundo, porque o Senhor é que nos dá ânimo, é o Senhor que nos dá força. Então acrescente a nossa fé, Senhor, nesse dia, Pai. Aumente a nossa fé e nos dê ousadia, Senhor. Fé com ousadia, Senhor, para pedir, para declarar, Senhor, sem ver, Pai. Pela fé nós podemos construir sobre aquilo que nós não vemos. Então nos dê fé para construir, é o alicerce daquilo que nós nem vemos ainda, mas nos dê fé, Pai. Amém. E autoridade, e ousadia, Pai. E isso será testemunho para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Sempre lembrando que a fé, ela vai existir numa caminhada. Quando Deus falou com Abraão, ele largou tudo. Que fé, irmãos. Caminhou para lá sem saber para onde ir. Que fé, irmãos. Chegou em Canaã. Que fé, irmãos. No versículo 10, diz que houve uma grande fome. E ele então resolveu dar um pulinho. A Bíblia diz um pulinho, não com esses termos, mas diz, ele resolveu viver algum tempo. Falei, eu vou ali só por um tempo. Aonde? No Egito, por causa da escassez. Ele deu uma vacilada. Então, é necessário que nós peçamos a Deus, Senhor, não me deixe vacilar. Não me deixe vacilar. E por que Deus permitiu isso? Para mostrar para ele, está te faltando fé. Você precisa pedir mais fé. Em alguns momentos da nossa caminhada, nós temos que orar a Deus e falar, Senhor, eu preciso ter mais fé. Mas uma terceira coisa que Deus fez com Abraão, e é necessário para cada um de nós, e quantas pessoas eu encontro. Irmãos, quando nós fazemos o connect, para que as pessoas venham para a igreja, ali no início, nós começamos a falar sobre a vida das pessoas, e dizemos, quem é que te dirige? É o teu passado que te dirige? E eu estou me referindo a passado de coisas que te fizeram, de coisas mal sucedidas. Então, a terceira coisa que Deus fez para Abraão experimentar é abandonar o passado, deixar o passado para trás. Nós temos encontrado nessa nossa caminhada, aqui dentro da igreja mesmo, temos orado por muitas pessoas que viram e mexem, pastor, aquele negócio que o senhor orou por mim ano passado, o que houve? Voltou, eu estava sem medo, o medo voltou, e agora ele voltou mais forte. Eu falei, sabe por quê? Às vezes dá vontade de dizer, ele voltou mais forte porque você alimentou ele ficou gordo, ele ficou forte. Não alimente o medo, não alimente as situações que te massacraram. Por que você tem que lembrar de coisas? Jesus diz, dos teus pecados eu já não lembro mais. A única amnésia que eu conheço em Deus é isso, ele esquecer, não lembro, tinha pecado? Não, eu não me lembro mais, não há pecados. Eu quero desafiar que nós abandonemos o nosso passado. Nosso passado
pode ser um passado que nos ensoberbece, nos deixa soberbo, e pode ser um passado que nos leve para muito para baixo. E nós não podemos ter sucesso na vida cristã se nós vivermos agarrados com o nosso passado. Então, quando Deus nos chama, Ele nos chama para nós deixarmos todas as coisas para trás. E, de novo, o apóstolo Paulo, como eu citei de manhã, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém ou não? Então nós vamos orar, porque tem pessoas que estão agarradas ao passado. Eu encontro de vez em quando, aqui na igreja, pastor, pastor, meu paizinho morreu. Quanto tempo? Há 60 anos atrás. Pastor. Mas tem isso tudo, irmão. Então, pastor, meu emprego que eu perdi. Perdeu agora esses dias? Não, há 40 anos, pastor, mas eu gostava tanto daquele emprego. E a gente fica com uma tristeza, uma angústia de alma, de coisas do passado. Pastor, eu vivia ali naquela situação, falavam coisas para mim, eu tenho saudade, que saudade. Irmãos, vamos deixar o passado para trás. Em momento nenhum nós seremos vitoriosos se nós andarmos com o passado nas nossas costas, agarrados, vai pesar, vai te atrapalhar, você vai ter prazer em voltar, abandone, jogue fora isso, mas eu não consigo, por isso nós vamos orar por você agora. Vou pedir ao Perilo, vem aqui Perilo, doutor Perilo, tem o Perilinho e o Perilão, se bem que o Perilão é mais alto é mais baixo do que o Perilinho, né? Mas é você. Ali, por favor, nós podem ficar sentados, irmãos, né? Eu vou propor aos irmãos um dia uma pregação onde eu fico sentado e todos vocês em pé, para vocês vão ver o que é, amém? Então nós vamos orar, Perilo, doutor Perilo, e eu quero que você, quantas pessoas precisam, eu não vou pedir mais para levantar a mão não, porque algumas pessoas podem falar, eu vou levantar, senão o pastor vai me dar um pito, então eu vou levantar. Eu queria que você, diante de Deus agora, disse, Senhor, eu não consigo. Vira e mexe, eu lembro do meu passado. Eu quero que o Senhor me ajude a esquecer do meu passado. Eu conheço alguns irmãos, porque eu tenho orado por alguns irmãos têm nos procurado, têm feito gabinete conosco. Eu preciso que você tenha coragem de dizer, eu renego o meu passado. Aquele passado que te traz tristeza, tá, irmão? Em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar. Amém. Senhor nosso Pai, nesse momento, Pai querido, queremos nos colocar mais uma vez em Tua presença, Deus. Pai. Reconhecendo a Tua soberania sobre nós, Pai. Ó Pai, às vezes nessa vida que temos, nos encontramos, Pai, como se fosse numa nuvem, Deus. Deus. E nessa nuvem, Pai, que tira o nosso foco, tira a nossa visibilidade, Pai. Nessa nuvem, às vezes, vem o medo, Pai. Nessa nuvem, às vezes, vem a opressão, Pai. E tudo isso tem tirado, Pai querido, o propósito de verdadeiramente seguimos ao Senhor, Pai. Amém. E às vezes essa nuvem, ela está, Pai querido, atrelada às coisas do nosso passado, Pai. Atos que praticamos, coisas que realizamos, Pai. E que elas ainda podem trazer consequências sobre a nossa vida, Senhor. Então, Pai querido, em nome de Jesus, nós não queremos andar com medo, nós queremos prosseguir, Pai, pois tudo se fez novo em nós, Pai, no dia que nós o aceitamos, Pai. Te louvamos pelo derramar de sangue naquela cruz do Calvário. E hoje nós temos a liberdade, Pai querido, de afirmar que tudo é novo na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, nos tire, Pai querido, dessas limitações, que possamos alcançar a cada dia no Senhor vitórias e vitórias para a honra e glória do Teu reino aqui nesse local, Pai querido. Nos faça destemidos, Pai, nos faça perseverar e permanecer em Tua presença, Pai querido, a cada dia em nossas vidas, Senhor Deus. Deixa tudo para trás, Pai, apaga. Nós damos liberdade para isso, Senhor. E só o Senhor tem esse poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o seu passado, aquilo que te martiriza, aquilo que te entrava para você prosseguir, para você ser um vitorioso, está enterrado hoje, em nome de Jesus.
E se você falar nele, você está desenterrando defunto. Está morto. Está morto. Então enterre e tome posse de uma nova vida, de uma vida com Deus. E por último, irmãos, Deus chama Abraão e ele diz: eu farei de ti um grande povo e eu te abençoarei, serás tu uma bênção. Deus tem um chamado para nós para sermos uma bênção. Quem é que tem que ser bênção? É o povo de Deus. E às vezes nós estamos invertendo, nós estamos vindo para ser abençoado o tempo todo. Claro que somos abençoados, quer ver? Se você está apto, e se você diz assim, alguém te diz, você vai ser agora um professor disso assim, é sinal que você recebeu aquilo e você vai dar aquilo que você recebeu. Ele não vai chamar uma pessoa analfabeta para ser um professor, alguém, não vai chamar, é absurdo isso. Mas se eu digo para uma pessoa, fulano, vem aqui, distribua para essas pessoas, isso assim, é sinal de que você tem para distribuir. Mas eu não tenho, então você vai receber. Ninguém será uma bênção sem ser abençoado. Ninguém poderá abençoar pessoas, não consegue, se ele não tem sido uma bênção. Primeiro, porque ele não conhece o que é bênção. E segundo, porque ele não tem recebido. E como é que ele vai dar se ele não recebe? Como é que ele vai distribuir se ele não está cheio? E nós precisamos ser um povo que compreenda isso. Quanto mais eu der, mais eu recebo. Vocês já estão pensando em dinheiro, não é? Quanto mais eu orar, mais orarão por mim. Quanto mais eu estender a mão e levantar uma pessoa, mais vão fazer isso comigo. Ou, se não fizerem, mais o Senhor vai cuidar de mim nesse sentido. Porque se é Ele que está enviando, Ele que é o professor, Ele é que é o provedor, Ele é que é a pessoa que está nos capacitando a sermos assim. E eu quero compartilhar aqui alguns pontos para mostrar as características de um abençoador, ou de um abençoado que vai abençoar. Sempre ele tem para dar, pois se ele está sempre recebendo da rica fonte de Deus, ele precisa dar. E se ele dá, é porque ele recebeu. Fui para frente, fui para trás, falei a mesma coisa, mas quer dizer exatamente isso. Se você recebe, você precisa distribuir. Eu não tenho para distribuir. E quanto mais você retém, menos você tem. Quanto menos você ora por uma pessoa, menos você tem vontade de orar e menos Deus vai falar com você. E todas as vezes que você se dispõe a ajudar, o Senhor te capacita. Eu passei uma situação, eu vou falar agora de uma bênção em dinheiro. Mas eu passei uma situação, eu estava um dia, num momento da minha vida que eu estava apertado de dinheiro, e eu tinha umas despesas para pagar naquela manhã, e eu olhei e disse, Senhor, eu tinha umas contas para receber e ninguém tinha pago aquilo que devia, e eu estava literalmente sem dinheiro. Lembro como se fosse hoje, que estávamos no escritório da nossa distribuidora de CDs, eu, a minha esposa e uma moça que trabalhava conosco, Ruth, e eu falei para a Vera, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de R$500. Eu preciso de R$500. E interessante, não está dentro, não era isso que eu ia falar, mas eu lembrei, quando eu abri a gaveta para pegar um papel, eu olhei o meu dízimo ali, e o meu dízimo era mais que R$500, já estava separado na gaveta. E eu estiquei a mão as 3 vezes para fechar, eu vou tirar, vou pegar emprestado, depois eu dou. Aliás, a partir daquele dia, eu nunca fiquei guardando, eu recebo, eu já entrego o dízimo. Isso sou eu, tá? Eu já sei que outras pessoas também fazem isso, mas eu quase fui mexer. E o Senhor permitiu que eu tivesse esse pensamento. Deixa eu ver onde ele vai. Deixa eu ver se ele acredita em mim. Mas eu não quero contar da minha bênção. Eu quero contar da bênção de quem me abençoou. E o telefone toca. E era um pastor em São Paulo, que soube que eu ia cantar em Ribeirão Preto. E ele disse, rapaz, você vai em Ribeirão, você vai passar em São Paulo. Vem aqui na minha igreja.
Falei, caramba, mas eu estou assim com a minha agenda apertada, eu estou indo para Ribeirão. Não, vem aqui. Aí eu disse, vamos pensar, vamos marcar. Mas a minha cabeça estava o seguinte, eu preciso de R$500. Eu vou marcar agora, depois eu falo contigo. Ele disse, não, tudo bem, depois você me fala. Me diz onde você tem conta. E eu disse assim, não, mas se a gente for, você vai dar uma oferta, depois eu te falo. Não, me diz agora. E eu disse assim, eu tenho no Itaú. Ele disse, é meu banco. Liga a tela aí. E eu liguei. E dentro de 5 minutos entrou R$500 na minha conta. Ele disse, eu estava orando aqui hoje. E Deus falou para mim, liga para o irmão Isaías. E dá essa oferta de R$500 para ele. E ele deu a oferta de R$500. Quando eu fui lá, ele disse assim, meu irmão, você não sabe que aquele dia eu estava precisando daquele dinheiro. E Deus mandou te dar. Quando foi à noite, eu fui no aniversário de uma irmã da igreja. Eu estava ali comendo um negócio, ela veio, me abraçou, botou um negócio assim no meu bolso, e eu pensei que era um papel qualquer. E cheguei em casa e fui ver. Quando eu abri, R$500. O nome dele é pastor Romeu. Quem sabe um dia ele vem aqui à igreja. Irmãos, quando nós abençoamos, Deus está com todas as bocas de ofertas, de bênção do céu voltados para nós. Nós precisamos confiar nisso. Mas para você fazer isso, você precisa passar pela etapa anterior, que é a fé. Quando nós cremos que o Senhor vai nos abençoar, nós abrimos a boca e dizemos, eu quero te abençoar, eu vou te abençoar. Eu volto, eu saio do dinheiro agora. Eu só contei porque esse foi um episódio com dinheiro. Mas quantas vezes eu fui orar na casa de pessoas, quando na verdade quem precisava de oração era eu. Eu estava doente, eu estava necessitado, eu estava triste. Mas Jesus também, quando ele recebe a notícia de que João Batista, o primo dele, tinha sido decepado a sua cabeça, a Bíblia diz que ele saiu para um lugar apartado, e eu entendo que ele saiu triste, porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Mas quando ele chegou lá, diz a palavra de Deus lá em Mateus, que uma multidão o estava aguardando, e foi lá, Jesus, que bom que o senhor chegou, ora por mim, bota a mão aqui, Senhor, eu estou com... E ele disse, poxa, mas o João Batista, eu que estou deduzindo, João Batista acabou de morrer, cortaram a cabeça, meu primo, meu precursor, aquele que veio falando que eu chegaria. Não, nada disso ele fez. E diz a palavra de Deus, que ali ele orou por todas as pessoas. Foi agora que vai acontecer o grande milagre, nesse momento, depois dele ver essa notícia ruim, o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Confere lá depois. Quantos estão com fé para entregar aquilo que você acha que nem tem? Domingo passado eu lembro que eu falei, e pode ter caído mal para as pessoas, vamos concluir agora, pode ser que eu tenha caído mal, quando eu disse assim, irmãos, nós estamos iniciando um processo de ensino, onde as pessoas começaram, pastor, vai lá em casa orar por mim, vamos lá, eu estou trazendo um irmão, você precisa orar. Não quer dizer que nunca vou à sua casa, não quer dizer que nunca algum irmão vai à sua casa, mas nós precisamos sair da posição de abençoado só, para também abençoador. O que Deus fala para Abraão, disse assim, você vai ser uma bênção, ser tu uma bênção, porque quando eu for uma bênção, eu estou abrindo os canais para eu receber a bênção. Vamos colocar isso na cabeça? E alguns irmãos, algumas pessoas, eu sei que pensam assim, talvez não aqui, mas algumas pessoas pensam, puxa vida, que fé que tem fulano, que fé que tem Beltrano, que fé que tem aquele irmão, eu queria ser como aquela pessoa. Você já é igual a Jesus, porque ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. Está podendo falar? A pastora Vivian, tem que acostumar, né? Vai orar agora, para que nós tenhamos um coração abençoador. Repito, irmãos, embora
Muitas pessoas têm ojeriza. Eu estou falando sim de ser investidor no reino, mas eu quero falar também, principalmente, de você se dispor para Deus te usar para orar pelas pessoas, para visitar pessoas, para... me ajudem, irmãos, me ajudem, me lembrem para fazer isso. Pode implantar na igreja, nem precisam me falar. Eu quero chegar aqui um dia na igreja e ver um grupinho ali, alguém orando. Irmão, vem cá, quero orar por você. Eu já fui a várias igrejas, onde eu chego, alguém chega assim e diz assim, opa, posso orar por você? Deixa eu orar. Aí chego ali na cantina, sentado ali num banquinho, e as pessoas orando. Em nome de Jesus, nós vamos providenciar para que fora da igreja também, às vezes você não pode estar aqui, estão ensaiando, aqui fora da igreja nós teremos alguns bancos, alguns lugares, arquiteta, nós estamos preparando algumas coisas que fique aprazível para você chegar perto de alguém, senta aqui perto de mim, eu tenho uma palavra para você, deixa Deus te usar, meu amado, ser tu uma bênção. E hoje eu sei que há pessoas aqui precisando de ser abençoado, mas eu quero fazer um desafio e ela vai orar. Aquele que mais estiver precisando, se dispõe a Jesus, pode me usar que eu quero abençoar. Eu quero abençoar. Os lugares quando eu vendia CD, onde eu vendia mais CD, a minha filha está com o microfone, ela vai falar, a minha esposa sabe, ela vai falar. Onde é que eu vendia e os cantores mais vendem CD? Nas igrejas mais pobres, mais simples. Eles, muitas vezes, iam aos lugares onde as pessoas estavam ali precisando, e disse assim, eu vou ali orar, eu vou ali entregar. Então, nós vamos orar agora, para Deus fazer de você um canal de bênçãos. Eu quero olhar para cada um e dizer, lá vai um canal ali, ó, a Ledir é um canal, a Alessandra é um canal, Licínio ali outro canal de bênçãos. Vamos orar, vamos ficar de pé agora. Sim, Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha investir em nós, Senhor, o Teu Espírito. Somente pelo Teu Espírito é que nós podemos ter esse ânimo, essa vontade, esse desejo de olhar para o próximo e orar por essas pessoas, de parar o nosso tempo, de doar o nosso talento, tesouro, tudo aquilo que temos em prol do outro, para que o outro seja alcançado, para que o outro te receba, assim como nós já recebemos. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor venha colocar em nós o Teu Espírito, Senhor. Amém, Pai. Um Espírito que venha olhar com os Teus olhos, sentir com o Teu coração, que possamos ter revelação a partir do outro, Senhor, mas que não vejamos somente aquilo que nossos olhos podem ver, que a gente não ande nas ruas, não ande e caminhe a nossa vida, não vivamos a nossa vida em prol de nós mesmos, Amém. correndo atrás daquilo que nós precisamos, mas, Senhor, que hoje saiamos daqui pensando quão contente nós já deveríamos estar, Sim, Deus. o quanto nós já recebemos de Ti, o quanto a gente já é suficiente, Senhor, para caminhar e falar do Teu amor para as pessoas. Sim, não Pai. precisamos de mais nada, Senhor, já recebemos a revelação do Teu amor, já recebemos a revelação, Senhor, da salvação sobre nós, e nós queremos compartilhar aquilo que nós já recebemos. Então nos ajuda não a ter apenas a atitude de orar, mas nós queremos sentir o que o Senhor sente quando olha para essas pessoas. Amém. Perceber aquilo que o Senhor percebe de cada uma dessas vidas. Senhor, que não olhamos para elas, Senhor, com um sentido de humilhadas, ou, Senhor, indesejadas, pessoas que vêm perturbar o nosso tempo, mas que nós olhemos para elas como preciosas aos Seus olhos, que vejamos aquilo que o Senhor vê quando olha para cada uma delas, Senhor. Nos ajuda a amar como o Senhor ama, em nome de Jesus. Amém. 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 Que você, meu amado e minha amada, pegue essa mensagem, ouça mais de uma vez e faça uma aliança com Deus. Faça um pacto com o Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida será nova vida. E eu vou listar esses pontos.
e vou caminhar nessa direção. E eu sei que daqui a uns meses, algumas pessoas virão aqui e dirão: pastor, como é maravilhoso quando a gente entende a palavra de Deus e se aplica na palavra de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar. Nós vamos agora nos preparar para participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar a irmã Aledir e a irmã Rutileia. Você está podendo, Rutileia? Está podendo? Além... a Tati não está aí hoje. Eu quero chamar 2 jovens hoje. Vocês vão tocar, né? Ah, meu Deus. Nós precisamos ter mais jovens aqui, irmãos. O jovem que toca e o jovem que não toca. Então, venha de novo o casal Rodrigo e Adriana, as 4 pessoas que vão nos ajudar a higienizar ali as mãos. Chamar de novo o pastor Augusto.